Todos nós sabemos o que são fones de ouvido over-ear, e provavelmente todo mundo já viu aqueles intra-auriculares também. Conhecemos suas vantagens e desvantagens, por exemplo, eles podem oferecer um som realmente bom enquanto nos isolam bem do ambiente ao redor. Mas e se não quisermos nos isolar do ambiente e preferirmos ficar atentos ao que acontece ao nosso redor, por exemplo, porque estamos em casa com a família ou trabalhando em um escritório, onde muitas vezes precisamos manter contato com outras pessoas? Claro que também podemos usar esse tipo de fone em apenas um ouvido, mas a sensação de canal auditivo tampado é desconfortável e faz com que a gente se ouça de um jeito meio estranho. Ficar toda hora tirando e colocando o fone fica absurdo com o tempo. É aí que entram os fones de condução óssea, muito confortáveis de usar. A bateria dura muitas horas, e mesmo agora, enquanto a música está tocando neles, eu não me sinto desconectado da realidade e posso conversar com vocês exatamente como se não estivesse usando nada. Sinto como um radinho ao fundo, mas todos ainda nos ouvimos bem. Por outro lado, ao tampar até mesmo um canal auditivo com um tampão como este, eu mesmo soando estranho para mim e tenho a impressão de que isso demonstra falta de respeito pelo meu interlocutor. A faixa na cabeça já muda totalmente a impressão. Meus ouvidos estão descobertos, não precisa repetir para mim várias vezes. Os fones de ouvido chegaram para mim em uma caixa branca, com acabamento estético. A luz vermelha evidencia uma função dos fones de ouvido. Essa iluminação pode agradar pessoas que vão usá-los ao se locomover ao entardecer, no trânsito ou durante a corrida. Embora na realidade essa luz não seja tão forte quanto a embalagem sugere, ela deve ter algum impacto na melhoria da nossa segurança. Claro, é possível desligá-la pelo aplicativo. Na parte de trás da embalagem estão listadas as principais características do produto: controle de música e chamadas por meio de movimentos da cabeça, 20 horas de duração da bateria, sistema de redução de ruído causado pelo vento durante as chamadas e resistência à água com padrão IP67, que permite submersão a uma profundidade de 1 metro por até 30 minutos. Vamos então para o unboxing do conjunto. Uma parte consistente aqui é uma pequena caixa decorada com uma inscrição, na qual aparece o ano de 1936 e a que vale a pena, mesmo que por um momento, dar uma olhada na história dessa marca finlandesa. Nesse ano, Assunto iniciou a fabricação de bússolas e depois focou em dispositivos para mergulhadores. No começo eram equipamentos analógicos, mas com o avanço tecnológico, essa marca lançou um dos primeiros computadores de mergulho nos anos 80. O período seguinte trouxe avanços, surgindo relógios de pulso cada vez mais modernos, conhecidos hoje como smartwatches. Fones de ouvido são novidade para a marca, mas a qualidade e confiança da Suunto indicam um produto sólido. Vamos falar mais sobre eles. O conjunto de documentos incluídos está, em sua maioria, em 2 idiomas, chinês e inglês, mas uma documentação mais detalhada está disponível online e totalmente em polonês. Na parte de baixo da embalagem, há 2 compartimentos com pictogramas. Uma caixinha contém um cabo USB com um conector magnético usado para carregar os fones de ouvido diretamente, além de tampões de ouvido de boa qualidade colocados em um estojo de plástico. Um detalhe interessante é a bolsinha macia com cordão que protege o conjunto durante o transporte e armazenamento. Os fones Suunto impressionam de início. A estética do acabamento e a qualidade dos materiais estão realmente em um nível muito alto. Eles são relativamente leves, pesando apenas 33 gramas. Eles têm uma estrutura com uma haste grande que envolve a parte de trás da cabeça. Além disso, apoiamos eles nas orelhas, mas de forma que os transdutores não entram diretamente nos canais auditivos, pois é uma construção do tipo Bone Conductive, ou, se preferir em português, baseada em condução óssea, ou seja, nossos ouvidos ficam descobertos enquanto o som chega até nós por meio de microvibrações. Isso por si só é uma questão interessante, a qual ainda vamos voltar, mas primeiro vamos dar uma olhada na própria construção. A elasticidade e resistência vêm de uma haste de titânio sob uma camada de silicone, macia ao toque. A parte mais espessa dos fones de ouvido abriga baterias, eletrônica, botões, iluminação, conector Pogo Pin e Near Field Communication para pareamento. Os botões têm marcações claras, símbolo de mais no ligar e de menos. Na parte esquerda dos fones de ouvido, há ainda mais um botão multifuncional. Para garantir qualidade nas chamadas de voz, o fabricante usou 2 microfones. O microfone inferior serve para captar nossa voz, enquanto o lateral capta o ambiente e o reduz de forma bastante eficaz.
Na frente, há grandes logotipos da Suunto em branco ou preto, conforme a versão da caixa. Uma parte integrante do conjunto é a base de 40 gramas que funciona como um power bank. O ímã nos pinos ajuda no posicionamento e início do carregamento, mas o fone esquerdo não tem esse ímã. Quando eles estão sobre a mesa, tudo bem, mas se você jogar na mochila, é muito provável que se desconectem. Por isso, vale a pena usar o clipe de plástico do conjunto que mantém os dois elementos presos. A própria estação é carregada usando uma porta USB tipo C, mas esse cabo não veio incluído na embalagem. Apertando o botão grande com a inscrição SUUNTO, verificamos o nível de carga da base. 3 botões bastam para usar o dispositivo eficientemente. O mais e o menos ajustam o volume. Segure o botão de mais por 3 segundos para ligar ou desligar os fones. O botão de menos liga, desliga e altera o modo de iluminação. Segurar ambos os botões ao mesmo tempo por 3 segundos coloca os fones de ouvido no modo de pareamento, embora o mesmo objetivo possa ser alcançado segurando o botão de mais por mais tempo ao ligar o aparelho. Outra opção é aproximar o smartphone do marcador Near Field Communication. Bem, já que o maior problema dos usuários é lembrar como colocar seus fones de ouvido no modo de pareamento, é melhor dar 3 opções e a frustração diminui, enquanto a satisfação aumenta. A variedade de opções e o cuidado com o usuário são sempre bem-vindos. O botão chamado de multifuncional, aquele do lado esquerdo, pausa e retoma a reprodução. 2 cliques avançam a faixa, 3 cliques voltam à anterior. Segurá-lo ativa o assistente de voz. Nas chamadas, o mesmo botão atende e encerra. Mas não é só isso, os fones ainda têm giroscópio embutido. Ao ativar a função no app do fabricante ou pressionar o botão universal com o de diminuir volume, ativamos o controle por gestos de cabeça. Eu mesmo não estou muito convencido sobre eles. Balançar ou girar a cabeça para atender ligações ou trocar de música pode parecer, para outros, que precisamos de um especialista. Por outro lado, eu realmente aprecio o fato de que, embora eu mesmo não me veja usando essa funcionalidade com muita frequência, talvez nem mesmo nunca, imagino que uma pessoa que trabalha fisicamente e está sempre com as mãos ocupadas vai considerar esse recurso uma salvação. O único ponto negativo é que essa função diminui a bateria em até 15%. Voltando aos assuntos técnicos, assim como nos fones de ouvido tradicionais, o tamanho dos drivers e o material de que são feitos desempenham um papel importante, nessa tecnologia isso já funciona de uma maneira completamente diferente. Mesmo assim, pelas garantias, eles cobrem de 20 Hz a 20 kHz. No papel, portanto, essa é uma qualidade comparável à dos fones de ouvido intra-auriculares típicos. A sensibilidade de 117 dB também é um bom resultado. O codec também tem uma influência significativa na qualidade do som. O Wing vem com aptX Adaptive, mais avançado e comum em aparelhos premium. A solução da empresa Qualcomm, que é a fabricante dos principais processadores para smartphones, é extremamente flexível. O aptX, nesta versão, se ajusta às condições e necessidades atuais. Ao ouvir música em serviços como Spotify, YouTube Music ou Apple, a taxa de transferência chega a 420 kbps, suficiente para a qualidade oferecida. A vantagem do codec utilizado aqui vem da possibilidade de reduzir a latência caso seja detectado que estamos assistindo a um vídeo ou jogando um jogo. Aqui, a taxa de transferência cai para 280 kbps por segundo, mas o input lag fica quase imperceptível. Aqui vocês veem a gravação do teste durante a reprodução do vídeo. Os fones estavam pareados com um desktop compatível com aptX Adaptive. Aqui vemos que o som começa exatamente no momento em que a bola que aparece no clipe quica na superfície. O atraso aqui é quase nulo. Claro, para manter a compatibilidade com dispositivos mais antigos, os fones de ouvido também vêm equipados com o codec Subband Coding. Por exemplo, será útil para donos de iPhones. Agora vamos falar sobre o aplicativo, e embora ele não seja indispensável para usar os fones de ouvido, é prático. O próprio aplicativo Suunto é bastante completo, mas precisamos lembrar que ele não é dedicado apenas aos fones de ouvido, e sim a todos os outros dispositivos oferecidos por essa marca. Afinal, eles têm relógios de mergulho, computadores de mergulho e alguns smartwatches. O aplicativo foi projetado e construído principalmente pensando nesses dispositivos. Para gerenciar os fones de ouvido, é preciso acessar o perfil e, em seguida, a aba Meu conjunto de fones de ouvido. No menu do modo de som, há 2 configurações disponíveis, normal e ambiente, para que os fones de ouvido ajustem a faixa de frequência ao ambiente e permitam um volume ainda mais alto. Em volumes altos, as vibrações são tão fortes que provocam uma sensação estranha.
Pode parecer estranho, mas eu sinto cócegas nos ouvidos. Pelo aplicativo, também podemos ativar a iluminação dos fones de ouvido. LEDs vermelhos podem ficar sempre acesos, piscar continuamente ou emitir sinais de SOS. Isso fica bonito, mas consome energia adicionalmente. O app também permite conectar 2 dispositivos ao mesmo tempo. O Multipoint é um dos meus recursos favoritos e mais desejados. Graças a ele, podemos estar emparelhados com o computador e o smartphone ao mesmo tempo, ou com 2 smartphones, ou com um smartphone e um tablet, tanto faz. O som do computador sai nos fones de ouvido. Mas quando o telefone toca, podemos atender a ligação e conversar pelos mesmos fones de ouvido, sem precisar fazer nada. O mesmo acontece, por exemplo, quando quero fazer uma pausa rápida no trabalho ou simplesmente sair para passear com o cachorro. Coloco uma música ou um podcast no celular e pronto, já estou indo. Não estou mais aqui. Na maioria dos fones, é preciso desligar o Bluetooth do PC ou os fones e reativá-los em modo pareamento, mas ainda assim eles podem reconectar ao computador em vez do celular. Não, isso é um fracasso e não vale a pena perder tempo com essas besteiras. Aqui, isso funciona absolutamente de forma maravilhosa. Volto do intervalo com café, sento no computador, pauso o celular e só dou play no PC. Pode parecer detalhe, mas para mim é essencial e traz muito mais conforto. E falando em conforto, os fones de ouvido que funcionam com condução óssea, em teoria, deveriam ser muito confortáveis, pois não cobrem, não apertam as orelhas e nem tampam nossos canais auditivos. Então, desde o início, não temos aquela sensação desagradável de orelhas apertadas, cansadas ou suadas, e nosso canal auditivo também pode respirar normalmente. Assim, também nos sentimos mais à vontade com isso. Acho que todos sabem como é falar ao telefone com fones intra-auriculares. Sentimos os ouvidos tampados, o que nos faz ouvir a própria voz de modo diferente. Aqui, a sensação é completamente diferente, porque nada está nos atrapalhando. Nós nos sentimos confortáveis e podemos ter uma conversa normal, cara a cara, pelo telefone fixo ou pelo interfone. Isso mesmo quando há música tocando ao fundo. Fones de condução óssea superam outros quanto a isso, mas o conforto ainda é questão, pois ficam nas orelhas e só após algumas horas senti necessidade de tirá-los e massagear onde tocam a pele. Nos dias quentes, o cansaço chega mais rápido. Não é perfeito e ainda sentimos algo pendente. Destaco que o conforto é muito superior ao de fones circumaurais ou intra-auriculares. Esses eu podia usar por 12 horas por dia e fazia apenas pequenas pausas de alguns minutos, e isso era totalmente suficiente. Com esses fones de ouvido, dá para praticar vários esportes, pelo menos aqueles que não exigem um capacete grande e completo. Um capacete de bicicleta é tranquilo, eu testei e realmente ele não atrapalha em nada. Claro que, se durante o esporte a gente levar uma bolada na cabeça ou alguém puxar acidentalmente essa haste, com certeza pode ser bem desagradável. Se quisermos treinar sozinhos, não vejo problema. Por outro lado, quando se trata de correr, eu não estou totalmente convencido sobre eles, pelo menos não no inverno e nem em dias de vento. Se você corre no calor ou na esteira, tudo bem. Nesses casos, elas podem ser uma solução melhor do que outros tipos de fones de ouvido, desde que os sons ao redor não te incomodem. Ok, e como fica a situação com algum tipo de cobertura para a cabeça? Um boné não é problema, mas o arco grande atrás pode tornar desconfortável usá-lo com um gorro de inverno, dependendo de quão apertado o gorro fica na cabeça. Um gorro mais folgado funciona melhor aqui, mas não é o ideal. Na verdade, esse arco atrás é o elemento que eu menos gosto nessa construção e, se fosse possível ajustar o comprimento dele ou comprar uma versão de outro tamanho, a situação poderia ser completamente diferente. Claro, muita coisa depende do formato da cabeça, do comprimento e do estilo do cabelo. No meu caso, sobra bastante espaço, mas isso só incomoda quando encosto no encosto de cabeça da cadeira ou na gola da camisa ou jaqueta. Nessa hora, puxa as orelhas e de jeito nenhum é confortável. Já os moletons com capuz não atrapalham, o que é bom. Claro que quando a haste incomoda, uma solução é levantá-la mais alto, mas isso muda a posição dos transdutores em relação ao nosso ouvido interno e, assim, diminui o volume e a qualidade do som que ouvimos. Engraçado que dá para usá-los com os transdutores voltados para as orelhas e, olha, o áudio fica até melhor e o volume aumenta, mas eles escorregam rápido assim. Vale acrescentar que eles não causam problemas quando usados junto com óculos. Um dia usei por 12 horas seguidas e não percebi diferença, com ou sem óculos. O fabricante informa 10 horas como o tempo máximo de funcionamento da bateria com a iluminação LED ligada.
Tenho certeza de que a maioria de vocês vai desligar essa função, e posso dizer que assim vocês vão conseguir 15 horas e meia de uso. Mesmo em fones de ouvido com tanta duração de bateria, não dá para subestimar a importância de poder verificar o nível atual da bateria. Vocês sabem, 3 ou 4 barrinhas já seriam suficientes, como acontece na base, mas neste modelo, o fabricante foi além e o nível de carga é mostrado com precisão de 1%. Por um lado, tudo bem, respeito total, mas por outro, para que isso serve? Na minha opinião, isso é um exagero. Durante todas essas horas, o nível vai caindo gradualmente, porcentagem por porcentagem. Quando a carga chega a 10%, um aviso sonoro toca periodicamente e os LEDs indicam a necessidade de recarga. Sair desses 10% até zero leva mais 1 hora e 25 minutos, algo incrível. Já a estação base é suficiente para recarregar as baterias 2 vezes. Embora o fabricante indique 20 horas de funcionamento na embalagem, na prática consegui cerca de 40 horas sem esforço ou truques. A diferença é grande, mas o fabricante calculou esse tempo com os LEDs ligados e provavelmente com o controle por gestos de cabeça que eu havia desativado. Quanto ao carregamento dos fones de ouvido, aqui também tive uma surpresa muito positiva. De acordo com as minhas medições, bastam 30 minutos para recarregar a bateria de 0 a 100%. Graças a esse carregamento tão rápido, conectá-los por apenas 10 minutos aumenta o tempo de uso em cerca de 5 horas de reprodução. Isso realmente me satisfaz. Já disse que os fones são ótimos para chamadas de voz. Meus interlocutores achavam que a qualidade do microfone era muito boa e praticamente não dava para diferenciar do microfone embutido no meu smartphone. Aqui dá para notar a diferença entre o microfone Rode e os fones de ouvido. Já falamos do codec suportado, que satisfaz até os mais exigentes. Esses não são fones comuns. Assim, o bitrate e os dados técnicos, apesar de ótimos, na prática soam diferentes. Reconheço que a qualidade do áudio não é igual à de fones normais. Vocês já sabem que esse tipo de fone oferece conforto, menos cansaço e mais convivência no trabalho do que qualquer outra solução de audição pessoal criada até agora. Por esse conforto, pagamos o preço que é justamente a qualidade do áudio que recebemos. Esse fato, de forma alguma, deve desqualificar esse produto, só precisamos ajustar nossas expectativas aqui. Não se pode ter tudo, então fazemos um compromisso. Aceitamos uma qualidade de som inferior em troca de ouvidos desobstruídos, muito mais conforto e a possibilidade de conviver com outras pessoas. Por outro lado, para momentos em que buscamos áudio superior, o fabricante incluiu tampões que bloqueiam sons externos e ainda melhoram a clareza dos sons para nosso ouvido interno. O produto é bom, só que o uso é diferente do que muitas pessoas poderiam imaginar. Se você espera deles exatamente o mesmo que dos fones intra-auriculares ou de ouvido, ou seja, um isolamento total do mundo externo que permite se mergulhar em uma música cheia de graves profundos e agudos limpos, vou ser direto. Você está profundamente enganado e vai se decepcionar. Se você quer ouvir música, rádio, audiolivro ou podcast o dia todo e tornar as tarefas diárias mais agradáveis, esse fone de ouvido é ideal. A qualidade do áudio não é um destaque, mas isso ocorre com todos os fones de condução óssea e duvido que isso mude tecnicamente no futuro. Eles tocam de forma diferente, mas são ótimos para rádio, música de fundo, podcasts e televisão. Essa tecnologia faz sentido. Tenho visto mais pessoas usando esse tipo de fone. No escritório, na segurança, conheço um pintor e já vi até o chefe da minha cantina usando. Claro, de outra marca, mas ele usa o tempo todo no trabalho, deve estar tocando alguma coisa que deixa o dia dele mais agradável, mas ao mesmo tempo ele continua ativo entre os colegas ao redor e todo mundo fica satisfeito. Por isso, esse é um dispositivo diferente do que pode parecer à primeira vista, e embora a qualidade do som não seja seu ponto forte, todo o resto é sim. Então, se o conforto de uso é importante para você e você valoriza não ter aquela sensação desagradável de ouvidos tampados, além da possibilidade de conversar com os outros sem problemas, tenho certeza de que depois de alguns minutos você vai relevar a qualidade do áudio e ainda assim ficará satisfeito. Afinal, vale a pena comprá-los? Se você viu esta análise, já sabe se são para você. Como sempre, confira o preço atual na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, não deixe de visitar meu site www.techmaniacdeu.pl. Com um menu intuitivo, você certamente encontrará lá outros conteúdos que vão te inspirar. Até a próxima!